Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Câmara Municipal, agradeço a presença de todos nesta 7ª palestra promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi. Hoje trazemos o tema Entendendo o INSS, como proteger seu presente e futuro. Essa palestra será ministrada pela doutora Jaqueline de Santos e debatida pelo doutor Geraldo Cunha Júnior, ambos advogados especialistas em direito previdenciário. Doutora Jaqueline também é especializada em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, diretora adjunta na Diretoria de Cálculos Previdenciários no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e membro da Comissão Estadual de Perícia da OAB São Paulo. Doutor Geraldo é especialista em Direito Público pela Estácio, membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB e representante do Instituto dos Advogados Previdenciários. Sejam muito bem-vindos. Também presente o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Elias Pinto, o vereador senhor Marquinho Batista, o vereador senhor Marquinho Paulino, o vereador Anísio Tobias, e também agradecemos a presença dos ex-vereadores Raul Marcel da Silva e do ex-vereador e ex-presidente desta casa, o senhor Sebastião de Quadros Neto. Agradeço também aos servidores aqui da casa, que sempre nos auxiliam em todos esses eventos, dos quais a Escola do Legislativo se propõe a realizar. Todos os demais presentes aqui, e também agradecer aqueles que nos acompanham através da internet. Feitas as devidas apresentações e os agradecimentos, convido então a palestrante Jaqueline para... Desculpe, doutora Jaqueline, para dar início à sua exposição com o tema Entendendo o INSS, como proteger seu presente e futuro. Por favor, doutora. Boa noite. Obrigada, Alessandro. Obrigada a todos os presentes. Saúdo as autoridades aqui, o público, todos os que estão acompanhando essa palestra pelo canal do YouTube da Câmara, os servidores que nos auxiliam, meu amigo e advogado Dr. Geraldo, que sempre está nos casos mais desafiadores aí do meu lado. Obrigada. É uma satisfação estar aqui em Anhembi, que é uma cidade sempre muito acolhedora e onde eu tenho clientes e bons amigos. Pois bem, nossa intenção aqui é falar sobre o INSS de modo geral. Por quê? Porque, primeiro, que quando as pessoas falam em INSS, Previdência Social, benefícios de modo geral, existe uma grande insegurança. O que as pessoas mais dizem é: não vale mais a pena contribuir para o INSS. O INSS não me dá o que eu desejo. O INSS vai quebrar, né? A gente sempre escuta muito sobre isso. E, às vezes, é bom podermos trazer um pouco de direito para a população, para que esses mitos e essas inseguranças, não que eles sejam totalmente quebrados, mas que eles possam ser um pouco mais compreendidos. Vocês colocam os slides para mim, por favor? Então, nós temos aqui, né, o Alessandro já falou um pouco do meu currículo como advogada, mas eu sempre gosto de me posicionar como eu me sinto melhor no mundo, que é como filha, irmã, esposa, mãe e advogada e apaixonada pelos direitos sociais. O INSS está dentro da cadeia dos direitos sociais no Brasil, e ele tem uma função muito importante, que é proteger os segurados. Dr. Geraldo, advogado também e atuante na esfera de direitos sociais. Então, esse é o nosso foco. Hoje, a gente vê muito na internet as pessoas falando assim: se você colocar R$500 no INSS, se você colocar R$500 no investimento, eu te mostro que o investimento vale muito mais. Ninguém mais coloque dinheiro no INSS. Primeiro, eu queria falar sobre isso com vocês, porque INSS não é investimento. INSS ele tem um outro papel. Ele é seguro social, que serve para proteger os segurados em inúmeros momentos da sua vida.
No nascimento, quando a mãe recebe ali auxílio maternidade. Na morte, quando aquele que falece deixa uma pensão por morte. Ao longo dos anos na aposentadoria. Durante a vida, se alguém precisa de um benefício por incapacidade ou de uma aposentadoria por invalidez. Então, não dá para comparar INSS com investimento. O dinheiro que você coloca lá não é para você contar no final de tanto tempo quanto dinheiro você vai ter de volta. É para você entender que em alguns infortúnios, ou até mesmo fortúnios da vida, aquele seguro vai servir para substituir a sua renda de alguma forma. Tá? Então, o primeiro mito que eu acho importante discutir é isso. INSS não é investimento, INSS é seguro social. Pode passar. Então, como que o INSS protege as pessoas? Primeiro, elas são seguradas. E quando eu falo seguro social, é porque é igual um seguro, igual não, mas a gente pode pensar como no seguro de um carro, né? Para você ter o seguro, você precisa pagar ali a mensalidade. O INSS é a mesma coisa, então você tem que contribuir para o sistema. Ele é contributivo e solidário. Então, todos aqueles que contribuem ao longo da vida, durante alguns infortúnios cobertos, podem receber algum benefício. E é claro que, para preencher esses benefícios, nós temos alguns requisitos, que não são só a contribuição, e aí depende de cada benefício. Quem são segurados, né, no INSS? Todos os trabalhadores, empregados, trabalhadores como empregados, empresários, autônomos, contribuintes individuais, etc. Todos esses aí são segurados, ok? Boa noite a todos. Eu sou o Geraldo, eu sou o debatedor, que é para fazer perguntas à doutora Jaqueline. E eu queria saber quem seriam esses contribuintes individuais e quem não trabalha pode contribuir? Olha, obrigada, doutor Geraldo. Contribuintes individuais são aqueles, por exemplo, um motoboy hoje. O motoboy, ele exerce uma atividade remunerada. Ele tem ali a sua vida em risco, né? Porque todo mundo sabe como é que os motoboys trabalham, sempre correndo para fazer as entregas rápidas, para entregar a comida quente, enfim. E, às vezes, eles estão totalmente descobertos porque não contribuem ao INSS. E eles deveriam, sim, contribuir, inclusive nessa categoria como contribuinte individual. Então, manicure, por exemplo, né? Manicure autônoma que atende as clientes ali na casa dela, faz anos, né? Cabeleireira, como que ela pode estar segurada do INSS? Compra um carnezinho, aquele laranja, todo mundo já deve ter visto na vida, o carnezinho laranja, preenche corretamente, procura auxílio para preencher e recolhe para o INSS e vai estar também no rol dos segurados. Posso seguir? E quem não trabalha? Quem não trabalha. Quem não trabalha, por exemplo, ou vamos dizer quem não trabalha de forma remunerada, porque eu ia dar o exemplo da dona de casa e falar que a dona de casa não trabalha é muito injusto. Então, assim, dona de casa é alguém que trabalha, mas não recebe uma contraprestação por esse trabalho. E aí, se ela passar a vida dela toda nessa condição, ela está totalmente desprotegida, porque se ela não estiver contribuindo para o sistema, ela não é segurada e, portanto, se falecer, não vai deixar para os dependentes uma pensão por morte, se machucar, não vai poder receber um auxílio-doença e também nunca vai se aposentar. Então, a dona de casa que trabalha em casa, mas não exerce ali uma atividade remunerada, ela pode recolher como facultativo também lá no carnezinho laranja, faz ali as anotações e contribui. Tem várias alíquotas ali, algumas que atendem umas condições melhores, e faz o recolhimento e esteja assegurada também pelo INSS. Doutor Geraldo, pode mudar, por favor. Outro mito que acompanha as nossas vidas e talvez todo dia não, mas toda semana chega algum cliente lá no escritório e diz assim: doutora, quando me aposentei, eu ganhava 4 salários mínimos. E agora eu ganho nem 2. Como que pode minha aposentadoria estar tão defasada desse jeito? Talvez você já tenha ouvido alguém reclamando sobre, ao longo dos anos, o valor do benefício da aposentadoria. Primeiro, isso acontece porque
o fator que corrige anualmente a aposentadoria, os benefícios previdenciários, não é o mesmo que corrige salário mínimo, tá? Mas é muito comum as pessoas compararem o salário de benefício do INSS ao salário mínimo. E, com o passar do tempo, ela vai entendendo que ela não ganha mais os 2, ou 3, ou 4 salários mínimos que ela ganhava. Só continua ganhando o mesmo quem ganha um salário mínimo, porque o benefício não pode ser menor do que isso. Então, aí essa pessoa segue ganhando o salário mínimo. Então, essa questão da reclamação ao longo do tempo, né, ela se dá por essa razão. Mas também tem uma coisa. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, o benefício de aposentadoria ele era pago pela média das últimas 36 contribuições da pessoa. Então, quando a pessoa se aposentava, pegava ali os últimos 3 anos de vida dela, fazia uma média, e aquela média era o salário de benefício dela. Qual era o resultado imediato disso? A pessoa ganhava, quando parava de trabalhar, né, quando se aposentava, quase o mesmo que ela ganhava na ativa, porque, se você pensar ao longo da vida, o mais comum é que o seu salário vá subindo, então, naquele momento, você esteja ganhando os maiores salários, e essa média era usada para fazer o cálculo do benefício. Isso mudou. E mudou de uma forma... e também tinha algo muito comum, que os empresários, quando estavam perto de se aposentar, recolhiam lá as contribuições no teto. Também vocês já devem ter ouvido essas histórias. E aí ela se aposentava no teto, porque as últimas contribuições dela ali eram no teto, então ela ganhava o valor do teto. Isso mudou, e essa média ela é muito maior. Ela considera todas as contribuições ela considerou, né, nos últimos anos, até 2019, todas as contribuições de 1994 até quando a pessoa se aposentava. Então, essa média ela ficou muito maior. Tá? Então, a partir desse momento, com essa mudança, além de ter o fator previdenciário, que considerava o tempo que a pessoa ia ficar recebendo e a idade que ela tinha, ainda o período que se fazia a média era muito maior. Com isso, o INSS parou de garantir para as pessoas o mesmo que ele garantia na ativa, porque o tempo da média é muito maior. E ele passou a garantir o mínimo. Né? Então, quando a gente fala que o INSS paga mal, é porque a gente precisa aprender que o INSS não garante o mesmo. Não é para isso que o sistema atende os segurados. Ele atende basicamente para garantir um mínimo ali, por isso que ele pega uma média de tanto tempo. Tá? Pode passar. E aí, quando a gente fala de benefícios previdenciários de modo geral, nós temos uma lista grande de benefícios, mas eu escolhi aqui os mais comuns, os mais procurados, talvez, para falar um pouquinho para vocês. Então, dentro da gama dos benefícios do INSS, nós temos as aposentadorias, os benefícios por incapacidade, que são comumente chamados de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial que não é pago necessariamente para quem contribui, mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês, mas ele é muito importante. Principalmente quando a gente conhece ou a gente sabe de pessoas ou de comunidades carentes, né, que não têm ali o mínimo para sobreviver, e aí esse benefício do LOAS, ele serve para atender essas pessoas, é um salário mínimo, então salva a vida de muitas famílias. Tá? Pode passar. Doutor Geraldo, se desejar, me interrompa, tá? Fique à vontade. Dentro das aposentadorias, nós temos a aposentadoria especial. Eu não sei aqui para vocês, mas na minha história de vida, o que eu mais via com frequência era o meu pai trabalhou na CPFL a vida toda, né, Companhia Paulista de Força e Luz, e ele tinha inúmeros amigos que eram eletricistas. E isso lá na década de, acho que 90, 2000, até 2010, por aí, eu era pequena, e aí eu via, meu pai tinha alguns amigos na faixa de 40 anos, 42 anos, 45 anos, já aposentados.
Por quê? Porque a aposentadoria especial, até 2019, onde ocorreram severas mudanças ali na forma de contar esse tempo, ela era paga para quem trabalhava 25 anos na atividade especial. Então, aqueles eletricistas lá que entravam nos seus 20 anos, 19, até às vezes menos, ali 18 na CPFL, 25 anos depois estavam aposentados. E isso já faz aí, sei lá, 30 anos e estão ali usufruindo da aposentadoria. Então, dentre todos os... Oi. Dentre todas os outros tipos, né, de agentes que são considerados prejudiciais à saúde, calor, ruído, e aí que garantem a aposentadoria especial, pelo menos ali na nossa região, os eletricistas eram bastante comuns. Tem ali os requisitos, né? Porque ele é uma aposentadoria que considera menos tempo para se aposentar. Porque sempre quem trabalha nessas funções, nessas atividades, está exposto a agentes prejudiciais à saúde, né? E aí por isso que com menos tempo se aposentavam. E é bastante comum também as pessoas dizerem assim: doutora, eu ganho insalubridade, eu posso aposentar especial? E aí eu digo, não necessariamente. Nem toda atividade insalubre é considerada especial para o INSS, embora também apresente riscos ali para a saúde. Mas nem todas elas automaticamente se encaixam como uma atividade especial para o INSS. O INSS tem um rol próprio para enquadrar as atividades que são consideradas especiais. E não só um comentário, que aqui também entra bastante médico, enfermeiro, né, que é exposto a agente biológico. Isso. Né? Exato. Enfermeiros, bastante comum, médicos também, que trabalham ali em ambientes em contato com agentes biológicos, dentistas, né, também são atividades aí, especiais. Passou. Aposentadoria por idade do trabalhador rural. Eu acredito que aqui em Anhembi deve existir bastante pessoas aposentadas nessa categoria, por ser uma região que tem muita propriedade rural e, ao longo dos anos, muitas pessoas devem ter se beneficiado aí, da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Tem ali uma idade reduzida também, né? Até 2019, o homem na aposentadoria urbana era 65 anos e mulher era 60, e ali na aposentadoria rural 60 homens e 55 mulher. Até porque a atividade no campo, em regra, é uma atividade que traz exposição ali a agentes que, ao longo dos anos, a pessoa tem um desgaste maior, né, do que aquele que trabalha numa empresa, num lugar fechado. Então, também tem esse benefício da idade para compensar aí as condições. Pode passar. Eu não sei se alguém já vivenciou isso, mas a gente tinha uma coisa muito comum, que era assim, ó. A pessoa foi trabalhador rural, e aí ela estava longe da atividade rural há alguns anos, e ela não conseguia mais a aposentadoria por idade do trabalhador rural. E realmente não consegue, porque um dos requisitos é a pessoa estar ali, nas vésperas da aposentadoria, ainda na atividade rural. Então, se ela já saiu dessa atividade há muito tempo, ela não consegue o benefício de aposentadoria por idade do trabalhador rural. E, assim, existem várias peculiaridades aqui dentro, porque tem a esposa, normalmente, que também trabalhava ali, e, às vezes, não tem reconhecido o tempo, porque não está na história de vida dela, isso não está documentado. Então, são benefícios que demandam muita judicialização, né? Eu não sei se o doutor Geraldo já teve, mas, assim, a grande maioria dos benefícios de aposentadoria que envolve trabalhador rural, a gente consegue na justiça, porque dá um trabalho enorme conseguir isso junto ao INSS. E aqui também cumpre esclarecer que também é reduzido para pescador. Isso aqui. Né? Aqui tem bastante pescador, então eles podem se aposentar com 60 anos homem e 55 mulher. Então, assim, é importante até a todos que estão aqui e que conhecem alguém nessa condição e que digam para essa pessoa, olha,
trabalhou aí na pesca por anos, tem a comprovação disso, procura um profissional que possa te auxiliar, porque a gente vê muita pessoa... engraçado, semana retrasada foi uma pessoa no nosso escritório e ele foi para perguntar um assunto que era tão aleatório, e a esposa tinha falecido, e aí a minha sócia perguntou para ele: a sua esposa faleceu, o senhor não está recebendo pensão por morte? Aí ele falou assim: eu não, mas eu teria direito, né? Então, e tinha. E aí foi tão impressionante, porque ele tinha direito à pensão por morte e ele também podia se aposentar. E aí ele saiu de lá, não sabia. E às vezes eu penso assim: nossa, mas será mesmo que tem gente que não sabe que tem direito a um benefício? E tem. E é muita gente, né? Então, a importância de que isso seja transmitido é que a pessoa procure ali mesmo orientação para ver se não tem algum benefício previdenciário que ela está deixando de receber. Pode passar. Olha, em 2019, nós tivemos um marco na Previdência, que foi a reforma com uma emenda constitucional, e ela mudou severamente as regras da aposentadoria, da pensão por morte, de todos os benefícios. E esse benefício aqui da pessoa com deficiência, que também, esse daqui eu também vejo que não é tão conhecido. Esse benefício ele não foi tão prejudicado. Então, às vezes, as pessoas têm alguma deficiência e ela está acostumada com isso ao longo da vida dela. E ela não sabe que as condições para ela se aposentar por conta dessa deficiência, elas são diferenciadas. E eu não estou falando de incapacidade, tá? Incapaz é aquele que não pode trabalhar, que está impedido, seja definitivamente ou temporariamente. Estou falando deficiente mesmo, que teve uma perda auditiva, uma perda visual, alguma questão psicológica ou física, e aí ela tem algumas questões diferenciadas na sua aposentadoria, tá? Pode passar. A gente falou da aposentadoria por idade rural, da por idade do deficiente e agora por idade urbana, tá? O homem hoje, para ele se aposentar por idade, né, ele tem que ter pelo menos 65 anos de idade e a mulher 62. E tempo mínimo de contribuição. Tem que ter tido, ao longo de toda a vida, pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Tá? E aí, alcançando ali a idade mínima, também pode ter direito à aposentadoria por idade. E era essa aposentadoria aqui que esse cliente que esteve no escritório não sabia que podia receber. Ele estava com 67, ele está com 67 anos e tinha contribuições ali ao longo da vida e não sabia que podia se aposentar. É engraçado, porque esse é um tipo de benefício mais comum, diferente do deficiente ou até mesmo do trabalhador rural. Mas esse daqui é mais comum, né, em grandes cidades, como Piracicaba, e ele não sabia que podia se aposentar. Pode passar. Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. É o benefício que o INSS deve pagar para aquela pessoa que, por decorrência de uma saúde, de uma doença ou de um acidente, ficou inválido, não pode mais trabalhar, tá? Não pode mais trabalhar. Então, a pessoa teve ali algum problema na vida dela e ela não pode mais trabalhar em nenhuma atividade. Então, ela pode receber uma aposentadoria por incapacidade permanente. A grande maioria das pessoas, quando tem alguma questão de saúde envolvida, passa a procurar benefícios por incapacidade, tá? E, às vezes, ela está mais encaixada na deficiência do que na incapacidade. E isso muda muito os requisitos para conseguir um benefício do INSS, tá? É muito natural. Todo mundo tem uma história de alguém que está lá inválido, mas que não consegue se aposentar. Passa na perícia do INSS, o INSS fala, tá, tudo bem, pode trabalhar, que não tem problema. E, às vezes, falta estudar um pouquinho mais o caso da pessoa e entender que não é uma questão de incapacidade, e sim alguma deficiência. Claro que existe a incapacidade também, tá? E, às vezes, quem finalmente consegue, aí eu consegui ao longo dos anos um benefício de aposentadoria por incapacidade, ele acha que
está aposentado para sempre e não está, tá bom, gente? O INSS aí chama essas pessoas, pode chamar, né, regularmente para perícia, mas nem todo mundo, tá? Quem tem mais de 50 e acontece, tá bom? Eu já vi casos de pessoas que o INSS não poderia chamar para perícia, mas chamou. Quem tem mais de 55 anos e recebe um benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 15, não pode mais passar por perícia. Quem tem mais de 60 anos, o INSS não pode mais chamar para a perícia ali de revisão. E para quem tem aposentadoria por invalidez, que é decorrente de HIV, também não pode mais ser chamado, tá? E acontece, tá? O INSS chama, dá alta, e às vezes a pessoa nem sabe que, por já ter idade ou por estar há tanto tempo ali recebendo, não deveria ter sua perícia revista. Aqui, além da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente tem a por tempo de contribuição. Muda um pouco a forma de cálculo para a pessoa conseguir o benefício, tá? Aqui, os requisitos são ligados ao tipo de deficiência, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, e ao tempo de contribuição que essa pessoa tem. Então, às vezes, quando a gente tem ali alguém que tem alguma incapacidade, que a gente acredita que é incapaz, que tem alguma deficiência, mas que trabalha, incapaz não, que tem alguma deficiência, mas que segue trabalhando normalmente, essa pessoa tem condições diferenciadas para se aposentar, tá bom? E tem muita gente aí no cotidiano nosso que a pessoa tem alguma barreira, né, alguma dificuldade, trabalha normalmente porque já está adaptado e não sabe que os requisitos para ela se aposentar são diferentes do que os requisitos da aposentadoria por contribuição urbana normal. Aqui, aqui eu só coloquei o quadro para mostrar os requisitos de tempo e para se aposentar em cada grau de deficiência, seja leve, seja moderado ou seja grave. Porque a pessoa passa por uma perícia ali, biopsicossocial no INSS, ela faz uma avaliação e ela tem essas 3 possibilidades. E, dentre cada uma delas, é o tempo que a pessoa precisa para se aposentar. Então, por exemplo, uma mulher com grau de deficiência grave, ela precisa de 20 anos de contribuição para se aposentar. Tá? Então, se você pensar no tempo padrão da mulher na aposentadoria urbana, são 10 anos a menos. Então, é bastante tempo e dá muita diferença ali no dia a dia das pessoas. E tem muita gente que tem algum problema de saúde, principalmente quando é de nascimento ou quando começou na infância e que segue a vida trabalhando normalmente e que nem imagina que já poderia estar ali aposentado porque está enquadrado em um dos tipos de deficiência para o INSS. Então, é uma informação muito importante, né? A gente tem uma cliente que tinha um desgaste de quadril degenerativo que causava ali várias barreiras para ela e que ela não sabia também que poderia ter uma redução no tempo para se aposentar. E, mais do que isso, a forma de cálculo desse benefício também, né? É um benefício que não sofreu aí, as reduções da reforma, então as pessoas têm que ter esse conhecimento. Existe alguma barreira, a pessoa tem uma deficiência, as condições e o valor da aposentadoria são totalmente diferentes para ela. Claro. Como é que é seu nome? Teles. Olha só. Esse grau de deficiência ele vai ser caracterizado por uma perícia do INSS. Então, ele é uma perícia médica e social. Tem um formulário padrão, né, que ele vai verificar 7 pontos principais ali da condição humana e vai ter um resultado final, tá, na conta ali. A pessoa vai responder, o médico entrevista a pessoa, né, o assistente social também, cada um no seu formulário, e ele pergunta coisas do cotidiano, assim, por exemplo, o que você faz sozinho, o que você faz com ajuda, ou o que você não faz de forma alguma, né, para essa pessoa. E aí ele vai respondendo, e ele vai ter um resultado final matemático. E aí, com esse resultado final, vai se caracterizar se a deficiência é leve, se é moderada ou se é grave. Tá? Então, é uma perícia mesmo que faz. A gente tem um cliente que ele teve um câncer
garganta. E ele ficou sem fala, ele não fala, usa aquele aparelhinho, sabe? Que sai o som aqui. E ele está brigando aí com o INSS há alguns anos, e ele procurou a gente com benefício indeferido. E nós fomos olhar as respostas do questionário dele, de tudo o que aconteceu ali, e a gente percebe que a forma com que está respondido, que o médico e que a assistente fez as considerações, elas fogem totalmente da realidade dele. Tá? Porque, por exemplo, ele não se socializa mais, né? Ele não tem uma vida normal, igual ele tinha antes. E ele trabalhava como inspetor de alunos numa escola lá em Piracicaba. E aí ele continua trabalhando, mas ele tem que enfrentar uma série de barreiras ali para conseguir continuar exercendo esse trabalho. Então, às vezes é importante ter o auxílio mesmo profissional de um advogado nessa hora para entender se o caminho traçado pelo INSS foi feito de forma correta, porque às vezes não foi, e às vezes é por isso que o benefício foi indeferido, né? E também tem uma coisa, a pessoa que tem uma deficiência há bastante tempo, normalmente ela está adaptada e ela tem barreiras que ela não que ela já contornou, mas ela já acostumou. E na hora de responder a pergunta lá para o INSS, para o médico, ela diz, não, eu consigo, eu faço, mas não faz. Entendeu? Então, assim, a orientação sobre a pessoa ter a plena consciência de que ela precisa de ajuda. Às vezes ela faz sozinha porque ela é teimosa, mas ela não consegue. Porque isso muda o jogo, né? A resposta ali é que vai dar o resultado matemático final. Tá bom? Oi. Exato. Ele precisa só ter o tempo ali do quadro, mas ele não tem idade mínima. Tá? Então, muda mesmo o jogo. Atualmente, né, se a gente pensar nas aposentadorias programadas, aí que a gente tem que ter idade mínima, aí não tem. É por isso que eu disse no começo que essa é uma aposentadoria do deficiente, que ela, dentre todas as outras que sofreram grandes mudanças, essa não. Então, é por isso que tem que olhar com cuidado para esse benefício, para as pessoas que podem ter direito a ele. A aposentadoria programada, acabei de falar. Aposentadoria programada, até 2019, a gente dizia assim, ou aposenta por idade ou aposenta por tempo de serviço. Né? Todo mundo conhecia a aposentadoria como por tempo de serviço e por idade. Então, quais eram os requisitos? Mulher, 30 anos de contribuição, podia se aposentar. Homem, 35 anos de contribuição, podia se aposentar. Ou por idade, sendo homem 65 e mulher 60. A partir de 2019, essas aposentadorias elas não existem mais. Né? Quem já estava no sistema ali passa por algumas transições, mas o que a gente tem hoje como válido são as aposentadorias programadas. E o que mudou severamente a partir dessa data? Que para a gente se aposentar, a gente tem que ter uma idade mínima. Então, por exemplo, eu só vou me aposentar quando eu alcançar ali 62 anos de idade. Quando, antes de 2019, bastava eu ter 30 de contribuição. 30 de contribuição. Agora não. E os homens também, mesma coisa. Os homens com 35 de contribuição poderiam se aposentar por tempo de serviço. Não podem mais, tem que ter 65 anos de idade. Então, isso é uma grande mudança. Né? Todo mundo que está aí no jogo, na faixa dos 40, dos 30 anos, vai ter que esperar. E já estava trabalhando há bastante tempo, e alcançaria rápido os 30 anos de contribuição, vai ter que alcançar a idade mínima. Tá? Então, essa é a aposentadoria programada. Oi. Claro. Desculpa, doutora, como é seu nome mesmo? Camila. Obrigada, doutora Camila, pela pergunta. Muito importante. Assim, a Previdência vale, a regra previdenciária vale do direito no momento em que a pessoa implementou o direito,
qual lei estava vigente, né? Então, para alguém que até 13 de novembro de 2019 já tinha implementado os requisitos anteriores, não da aposentadoria programada, ainda que não tenha procurado, não tenha se aposentado, pode se aposentar porque ela tem aquilo que a gente ama, que é o direito adquirido. Né? Então, ela pode, sim, exercer o direito. E tem mais, tá? Quem estava, na data da reforma, há 2 anos de se aposentar, tem só que pagar um pedágio. Ele não entra na regra nova. Ele paga um pedágio, e nem na regra de transição. Ele paga um pedágio e consegue, ali, preenchendo 50% do que faltava, se aposentar. Então, imagina uma mulher que, quando mudou a lei em 2019, ela tinha 29 anos de contribuição. Ela faltava um ano para se aposentar. Ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade? Não. Vai ter que pegar o tempo faltante e acrescentar 50%. Então, se faltava um ano, vai faltar 1 ano e meio. Mas, ainda assim, ela se aposenta com a regra que estava vigente ali até aquele período. Tá bom? Doutora Jaqueline, uma pergunta que fizeram. Fibromialgia entraria como deficiência ou incapacidade? Fibromialgia, ela é uma doença cruel, né? Porque ela é invisível, né? Ninguém vê, a pessoa está ótima. Aí o médico diz assim: pessoa bem orientada, corada, consciente no tempo e no espaço, tipo, está ótima, né? Não aparece, né? Ela tem dores, enfim. Eu acho que deve ter casos que ele vai estar encaixado como incapacidade e como deficiência. Vai depender muito do histórico da pessoa, tá? Mas o caminho da incapacidade para a fibromialgia, ele é bem difícil. Eu já tive, não sei se o doutor Geraldo já teve, mas já tive clientes com fibromialgia lutando ali por anos com o INSS para conseguir reconhecer a incapacidade, conseguir reconhecer o direito ao afastamento, e é, de fato, bem difícil, né? Então, às vezes, entender com o médico da pessoa quais são as limitações dela, e se ela pode trabalhar e ela tem algumas barreiras e, portanto, ela tem uma deficiência, ou se ela não pode trabalhar e, portanto, ela tem uma incapacidade, é bastante importante ter essa conversa até para entender como essa pessoa vai poder receber um benefício do INSS. Mas não dá para dizer é incapacidade ou é deficiência. Tem que ver muito o caso e as limitações de cada pessoa. Pode falar. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão é benefício polêmico, né? Ninguém gosta, porque é benefício para bandido. Mas ele também é vítima de alguns mitos, tá? O principal deles é que quem recebe não é o preso. Não é. É o dependente. E o segundo é que só tem direito o preso que estava trabalhando. Então, assim, a pessoa tem que estar contribuindo para o INSS, tem que ter qualidade de segurado, tem que preencher vários requisitos ali dentro para que, enquanto ele esteja preso, o seu dependente receba o benefício. Então, assim, curiosamente, nunca atendi ninguém que precisava desse benefício. Eu acho até que quando a pessoa que precisa ali os dependentes, eles devem ter alguma orientação social mais próxima que acaba atendendo, mas até eu perguntei, né, para o doutor Geraldo, e a gente não vê chegando aos escritórios as pessoas buscando esse benefício. Não posso dizer que ele é incomum, porque tem muita gente que recebe, mas que eu só coloquei ele aqui mais para trazer o esclarecimento de tirar do senso comum. Não é a pessoa que vai presa e que fica lá recebendo o benefício do INSS. E também não é qualquer preso que deixa o dependente com benefício. Aí tem os requisitos, enfim, né, para a pessoa receber. Benefício assistencial à pessoa com deficiência. Esse é o LOAS, que lá no começo eu disse que era um benefício que não dependia de contribuição. O LOAS, BPC, que é esse benefício assistencial, ele não é pago para quem contribui ao sistema. Ele é pago para pessoas carentes e que, mesmo que ao longo da vida, nunca tenham contribuído. Tá?
E ele é devido para pessoas que têm a deficiência, né? E que não têm condições ali da família se suprir sozinha. A renda familiar tem que ser per capita menor ou igual que 1/4 do salário mínimo. Então, é um benefício também. Hoje tem muita criança autista, né? Que às vezes a mãe tem que parar de trabalhar ali para dar conta de tudo que a criança precisa fazer. E essa criança autista ela tem direito a receber o benefício assistencial da pessoa com deficiência. Só tem que se enquadrar no requisito de ser carente, né? Não é pago para qualquer família. A família tem que estar aí enquadrada nas pessoas carentes que possam receber o benefício de LOAS para o deficiente. E eu acho que o próximo, pode mudar, é o da pessoa idosa. Então, além do deficiente, o idoso carente também tem direito ao benefício assistencial do LOAS, né? Então, para o idoso, tem que ter 65 anos de idade, brasileiro, claro, né? E tiver renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. E aí tem que estar cadastrado no CadÚnico. Esse é um benefício também muito concedido judicialmente, porque no INSS é muito comum ser negado, tá? Mas na justiça a gente consegue ali comprovar a necessidade e então fazer com que a pessoa possa de fato ter direito a receber o benefício assistencial. E esse é um benefício que vale a pena ser divulgado, né? Até por todos aqui, né? Porque às vezes existem comunidades carentes onde as pessoas idosas não são assistidas, né? Não tem um familiar que cuide, não é aposentado e de repente aí poderia estar recebendo um benefício assistencial. E a renda per capita judicial consegue derrubar. Isso, porque é muito diabólico esse requisito, né? Isso, perfeito. Ele é um benefício mais concedido na justiça e também uma das questões mais comuns que o INSS barra é pela renda. Ah, não, a renda ali tá maior. E na justiça, a gente consegue até reconhecer por meio do salário mínimo, né, a renda per capita e a pessoa receber. Existe uma mentalidade de miserabilidade, né? A pessoa tem que ser muito miserável para ser assistida. E, às vezes, quando a gente fica sabendo de alguns... Porque no LOAS ele pode acontecer uma perícia social. A assistente social vai lá ver a casa da pessoa para ver o quanto ela precisa do benefício. E, às vezes, o assistente social fala assim, olha, a casa tem televisão. Se tem televisão, eles não precisam. Isso não é requisito, tá, gente? O requisito legal é a questão per capita do salário, de 1/4 do salário. Mas a gente vê muito isso. Tinha um carro na garagem, a casa tinha azulejo, não era só rebocada. É muito cruel, porque parece que eles vão lá para achar, para tentar reduzir muito ao miserável quem tem direito. E isso não é requisito, tá? O requisito é o salário conforme está na lei. Auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença. A pessoa que se machuca ou fica doente e precisa se afastar temporariamente do trabalho. Ele vai receber ali um auxílio-doença. Esse benefício aqui ele é controverso também no INSS. Tem muita judicialização, porque a pessoa passa pela perícia, o perito fala que a pessoa pode trabalhar, e o médico da pessoa diz que ela não pode, que ela tem um atestado, que ela tem que ficar 6 meses, que ela tem que ficar 4 meses. Enfim, é um benefício... A empresa não aceita. A empresa não aceita, a pessoa fica sem salário. A pessoa fica sem salário. Normalmente, trabalhadora que ou se acidenta, ou tem qualquer doença de qualquer natureza, e aí precisa ficar afastado, passa a enfrentar ali uma série de dificuldades para conseguir. É muita judicialização, mas é um benefício, talvez um dos que mais tenha beneficiários ativos no INSS, é um auxílio-doença, e outros milhões indeferidos que acabam virando processo judicial todos os dias, né? Lá em Piracicaba, no juizado, eles dizem que eles recebem 1000 processos por mês. Quer falar?
É. Esse realmente é um benefício de muita judicialização, mas muita mesmo, mas muita. É triste de ver a quantidade de pessoas que têm benefícios indeferidos pela perícia e que realmente estão incapazes de trabalhar e que aí muitas vezes não procuram, porque aí ele precisa ir para a justiça. Aí, às vezes, numa situação dessa, se não tiver alguém da família que pode ir procurar a justiça, como que uma pessoa dessa vai? Não tem como, né? Então, assim, esse é um benefício que dói normalmente. Todo cliente que chega tem uma história difícil, um indeferimento ali, e a gente acaba tendo que fazer árduas brigas para conseguir. Sabe o que deve acontecer? Eu acredito que devia ser assim, ó. Ele tinha um pedido lá de benefício, talvez por 1 ano. O juiz passava pela perícia judicial, o juiz deferia. Quando passava esse tempo, cessava. E aí ele ia para o INSS de novo, e o INSS indeferia de novo, ele ia para a justiça de novo, e aí o juiz dava, e aí passava o tempo, e aí ele ia para o INSS de novo, o INSS negava. Benefício é complicado. É muita judicialização, assim. É impressionante a quantidade de processos que a gente tem de auxílio-doença. E, às vezes, a pessoa tinha ali 3 meses, indeferiu, ela nem vai atrás, porque já passou o tempo, já voltou a trabalhar e ficou ali passando necessidade, e aí ela tem que procurar um advogado para receber os 3 meses, ela já não vai. Enfim, esse benefício é controverso mesmo. Mas o senhor já é aposentado? É. Então, assim, então, mas a aposentadoria não deixa de ser um benefício que atende ali no rol do INSS. E também, se o senhor estivesse trabalhando, aposentado, e precisasse de um auxílio-doença, não ia poder ter, porque não pode acumular os dois, né? É a realidade de muitos brasileiros. Hoje, assim, são pouquíssimas pessoas que se aposentam e que, de fato, param com todas as atividades, né? Até porque, como eu disse, a aposentadoria não vai garantir o mesmo. Ela vai garantir o mínimo. E, às vezes, o mínimo não dá para sobreviver, né? Então, aí precisa ter uma outra fonte de renda. Enfim, então esse benefício aí ele tem que ter qualidade de segurado, tem que ter a incapacidade. O problema está aqui, ó, incapacidade comprovada, incapacidade habitual, e aí essa incapacidade é comprovada pela perícia do INSS. E aí é que está o problema, né, na perícia. Mas, assim, são brigas que a gente tem que continuar brigando, porque o jogo tem que mudar. E se tiram. É. Não, mas assim, ó, o senhor é aposentado e tem uma reclamação recorrente. Como eu falei no começo, todo mundo fala, eu estou aposentado. Quantos anos o senhor está aposentado? 4 anos? Ah, então é recente. Mas assim, ó, e daqui a 10, o senhor vai dizer, nossa, eu estou ganhando muito pouco. Muito pouco. Esse vai ser esse é o futuro, porque, como eu disse, às vezes melhora um pouco a forma de corrigir a aposentadoria. Mas, se vocês mirarem na comparação com o salário mínimo, vocês vão achar que cada vez está muito menor. E vai estar, porque os índices que corrigem são diferentes. E revisão, até falamos, doutor Geraldo e eu, falei, quando as pessoas falam INSS, elas querem saber de revisão. Não dá para melhorar? Né? E, não dá, se eu tentar melhorar, eu vou perder o que eu já tenho? A revisão,
ela cabe se houver algum erro na sua concessão. Tá? Então, assim, ó, eu quero revisar minha aposentadoria. Tá bom. Tudo que era seu por direito foi considerado na hora da sua aposentadoria? Por exemplo, alguém que trabalhava e recebia salário por fora. É raro, mas acontece, né? A pessoa ganha lá no Olerite 2.000 e ganha mais 1.000 por fora. Então, você veja que para a aposentadoria dela só está contando 2.000, mas ela ganha 3. E esses 2.000 vai fazer uma média com a vida dela toda. Então, assim, a chance dela chegar perto dos 3 é muito, mas muito distante. Não consegue, né? Mas eu falei do salário por fora por quê? Aí imagina que alguém teve um período da vida, 10 anos, que ela ganhou um salário por fora, ou fazia hora extra e não estava no Olerite, ou tinha insalubridade e depois briga na justiça, e ela ganha esse processo judicial. Tá? Quando ela ganha esse processo judicial, seja da insalubridade, seja do salário por fora, ou seja do hora extra, aquele valor a empresa vai pagar para ela, porque ela vai pagar os reflexos daquilo que ela não recebeu quando ela estava lá trabalhando direitinho. Aí, nesse caso específico, imagina que o senhor trabalhava numa empresa, se aposentou faz 4 anos e agora ganha um processo trabalhista, que o senhor não fazia hora extra e sua hora extra não estava no seu Olerite. Tá? E aí o senhor tem lá um período que ficou lá atrás e vai receber os reflexos dessa hora extra. Se o senhor ganhava no seu emprego 2.000 e ganhava mais 800 de hora extra, esses 800, se a empresa não estava pagando, ela não estava contando para o senhor se aposentar. O salário que o INSS usa para fazer a conta da sua aposentadoria foi só os 2.000. Se isso acontecer na história de alguém, a pessoa pode pedir uma revisão da aposentadoria, porque aí ela vai mostrar esse dinheiro que deveria ter integrado o patrimônio dela, a empresa vai pagar a contribuição sobre isso e ela poderia revisar a aposentadoria. Essa é uma hipótese de revisão onde não tem um erro. Tá? Ela teve uma mudança no histórico de contribuições dela. Fora isso, fora algo que não estava ali na contribuição mensal dela, a gente só consegue revisar um benefício se teve algum erro na concessão. E aí tem que fazer o quê? Pega a carta de... Como é que é o nome do senhor mesmo? Paulo. Mauro. Pega a carta de concessão lá da aposentadoria do senhor Mauro, vê todos os salários que o INSS considerou, vê o tempo que o INSS considerou e confere se fez tudo direitinho. Então, por causa do fator previdenciário. Aí, faz essa conferência e daí valida para o senhor. Seu Mauro, está tudo certo. Não tem o que fazer. É comum achar erro, tá? Às vezes o INSS pulou uns 2 anos lá, não contou umas contribuições, e aí faz uma conta e revisa. E dá uma diferença, 100, 120 reais por mês. É pouco, mas no ano é um salário a mais, às vezes, entende? Então, assim, cabe revisão? Eu quero revisar minha aposentadoria. Pode ser que tenha alguma possibilidade, mas a natureza da revisão vai ser basicamente essa. Ver se teve algum erro quando concedeu o benefício. Às vezes tem. A sua não... então, o senhor já viu, obrigada. Não, mas é importante, porque a revisão é a menina dos olhos, assim, né? Todo mundo vai, revisão, será que eu posso revisar minha aposentadoria? E melhora um pouquinho o meu benefício? E aí, ao mesmo tempo, a pessoa fala assim, mas e se eu perco o que eu tenho, é melhor não. Né? Normalmente é assim. Mas vale a pena. Se tem alguma dúvida, procura um especialista. Dá uma olhada, dá uma analisada. Quem sabe não encontra ali algo que possa ser feito. E é importante, se alguém quiser procurar alguém para falar de INSS, procure um advogado previdenciarista. Porque o advogado previdenciarista vai ser capaz de ver se existe um risco de o senhor ir lá e perder o que tem. Porque, às vezes, fazer as coisas na loucura dá errado mesmo. Tá? Então, quer falar sobre... Se alguém for preso, não vai procurar um criminalista? Ou vai procurar um advogado lá que faz divórcio de família? Não compensa, né? É a mesma coisa. Quer falar de INSS? Procura na OAB da cidade, procura indicação e fala, eu quero um especialista em previdência. Que aí ele vai poder atender vocês com certeza, com mais segurança. Pode passar. Volta um pouquinho, por favor. Ok, pode ir.
O auxílio-doença, ele é um benefício que ele tem dentre os requisitos dele, ele tem uma carência. Para a pessoa receber o benefício, ela tem que ter, no mínimo, 12 contribuições. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, quem sofre acidente... Todo mundo conhece alguém que começou a trabalhar numa empresa. Na primeira semana, sofreu um acidente de trabalho e ficou afastado. Ué, mas não tinha 12 meses de contribuição? É porque acidente de trabalho não precisa ter essa carência anterior. Bem como algumas doenças específicas que estão no rol ali da Previdência. Então, quem tem qualquer uma dessas doenças está isento de um dos requisitos para conseguir o auxílio-doença. Tá? É difícil com todos os requisitos, às vezes, tirando um, fica mais fácil. Pode passar. Auxílio-acidente. Alguém já ouviu falar desse benefício? Auxílio-acidente? Sabe o que é? Auxílio-acidente é um benefício para quem teve um acidente de qualquer natureza e ficou com uma sequela. Por exemplo, perdeu 2 dedos. Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar exercendo muitas vezes a atividade que ela exercia, mas ela tem uma diminuição na capacidade dela. Então, o INSS tem que pagar uma indenização para essa pessoa. E essa indenização chama auxílio-acidente. Às vezes, alguém que sofreu um acidente de moto, ficou com a perna machucada, quebrou um braço e não movimenta mais. Algumas mulheres, por exemplo, que fizeram esvaziamento de axila por câncer de mama e não tem mais algum movimento do braço, tem direito a receber esse benefício que ele é indenizatório. A pessoa vai continuar trabalhando, inclusive. Ela vai poder exercer as atividades dela, mas ela vai receber uma parte de uma indenização do INSS até se aposentar. Pode passar. Pensão por morte. Pensão por morte é um dos benefícios que mais sofreu aí em 2019. Primeiro pela redução da renda, que foi bastante drástica, mas que atende e salva muitas famílias no infortúnio. E é por isso que é importante, até mesmo quem não trabalha, ou quem trabalha como contribuinte individual, recolher para o INSS. Porque em qualquer acidente, no óbito, a família, se a pessoa não tiver segurada, fica totalmente desprotegida. Totalmente. Não tem como ir lá no INSS, mas ele já trabalhou um dia. Não, tem que ter ali, preencher os requisitos, qualidade de segurado, principalmente, para poder receber a pensão por morte, que, para quem perde alguém, já tem uma redução ali, né, um momento triste da família, e ainda, às vezes, não tem nenhum benefício para resguardar os dependentes na hora do óbito. Então, assim, dependentes, né, primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheiro e filho, imediato, né, essa classe da dependência presumida. Esses são dependentes obrigatórios. Segunda classe, os pais. A pessoa morreu, mas ajudava os pais, ela que sustentava os pais, não é casado, ou até mesmo sendo casado, também sustentava os pais. E aí os pais podem receber o benefício da pensão por morte, desde que a dependência seja comprovada. E os irmãos também, o irmão não emancipado, é raro, mas acontece. Quer falar, doutor Geraldo? Você poderia dar um exemplo de por que esse benefício foi um dos mais atingidos? Porque até 2019, quando alguém morria, vamos falar o casal, né, marido e mulher. Se o marido morresse, a mulher recebia, e ele fosse aposentado, ela recebia 100% da aposentadoria dele, ou daquela que ele teria direito no caso de se aposentar. E com a reforma, essa cota do dependente ela foi reduzida em 50%, mais 10% por dependente. Então, o casal, se for a esposa e o marido morrer, a mulher e ele era aposentado, ela vai receber 60% do que ele recebia da aposentadoria. Então, assim, é uma redução assim muito significativa. E além disso, além da renda, tem a questão do tempo da união, né, e da idade da pessoa. Eu não me lembro de cabeça, você lembra, Geraldo?
Mas, assim, ó, agora, a pensão por morte, a depender da idade de quem fica, ela vai receber a pensão por um tempo, e não mais de forma vitalícia, como era até 2019. Então, assim, por isso que eu falo que a pensão por morte foi um dos benefícios que mais sofreu reduções com a reforma. A ideia da reforma é basicamente assim, ó, morreu uma pessoa, saiu um gasto da família, também vai sair uma renda, né? Porque é muito difícil. Aí a gente vê, às vezes, uma família que depende exclusivamente da renda do marido e tem filho pequeno e morre, e aí a renda cai lá embaixo. E essa mulher estava, muitas vezes, fora do mercado de trabalho, e aí tem que achar uma solução nova para a vida, porque não dá mais para viver com a pensão que o marido deixou. Até é por isso que, lá no começo, eu falo um pouco sobre INSS, não é investimento, é seguro social. Até para as pessoas entenderem que o INSS requer planejamento, né? Então, eu estou trabalhando, minha esposa está trabalhando. Se acontecer alguma coisa, eu tenho filhos pequenos, eu tenho filhos maiores, qual renda sustenta essa família? Se acontecer alguma coisa com alguém hoje aqui em casa, o outro vai viver com o quê? Como que é essa história? Isso é muito importante para as pessoas terem conhecimento e pensarem aí num planejamento para o INSS. Pode passar. Salário maternidade é o benefício que a mãe recebe, né, quando tem o bebê. Tem uma questão muito importante aqui também, que todas as mulheres aí que trabalham de uma forma oficial têm direito ao benefício. 120 dias no caso de, além do bebê que nasce, né, e a mãe segue ali a vida normal, ela tem 120 dias a partir do parto. Adoção também, tá? A família adotante que adota uma criança também vai ter direito a receber o salário maternidade. Aquela que nasce o filho, mas ele acaba morrendo, né, no nascimento, 120 dias também. E 14 dias no caso de aborto espontâneo, a critério do médico ali para determinar o período. Mas também as mães estão protegidas, mesmo aquelas que acabaram perdendo o seu filho. Pode passar. Quantidade de meses trabalhados, que é a carência para receber o salário maternidade. Às vezes, a gente sabe de uma mulher que já trabalhou em algum momento, não estava trabalhando, engravida. E aí ela vai receber ou não o salário maternidade. Não, ali. Então, a carência, né, quantidade de meses que a mulher tem que ter para receber o benefício, se ela for contribuinte individual, né, aquela que trabalha por conta própria, facultativa ou segurada especial, ela precisa ter 10 meses. Mas até falávamos, né, doutor Geraldo, que agora a gente tem uma decisão do... Isso é o que está na lei, né, mas a gente tem uma decisão do STF que basta uma contribuição. Até mesmo se a mulher fizer no mês antes do parto, se ela fizer essa contribuição para o INSS, ela vai ter direito a receber o salário maternidade. Então, às vezes, aí a mulher que está grávida, né, e não sabe se tem direito, procura um especialista, volta a contribuir para que possa receber o salário maternidade, que ajuda muito, né, aí as famílias quando um bebê chega. Pode passar. Então, a gente tentou pincelar os principais benefícios do INSS. Existem muitos outros, tá? Não estão aqui exauridos todos, mas a gente pensou em trazer os mais comuns e que mais deixam dúvidas ou mais judicializam, e são esses. Doutor Geraldo? Eu queria agradecer a doutora Jaqueline pela palestra, para todos os presentes, aos funcionários e os vereadores, na pessoa do presidente Rodrigo, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço, então, a todos vocês por nos ouvirem aqui, que esse conteúdo fique dissipado e que todos possam ter um pouco mais de conhecimento no dia a dia, porque com conhecimento a gente já tem bastante direito lesado. Se a informação não chega, então, a gente pode saber que tem muita gente precisando de proteção e que está totalmente desprotegido. Muito obrigada.
Em nome da Escola do Legislativo, em nome da Câmara Municipal, eu gostaria de agradecer a doutora Jaqueline, agradecer ao doutor Geraldo por terem se disponibilizado a virem até aqui e ministrar essa excelente palestra. Uma palestra muito importante, que sanou muitas dúvidas, né? A questão do INSS, da Previdência, a gente sabe que é um assunto muito amplo, que é um assunto muito detalhado, mas que boa parte das dúvidas que a gente tem, a gente conseguiu sanar hoje aqui durante esse evento. Mais uma vez, muito obrigado por vocês participarem com a gente desta palestra, que, sem sombra de dúvida, foi bastante esclarecedora. Eu agradeço a presença de todos aqui hoje também, agradeço aos que nos acompanharam através do YouTube. Deixo aqui também o convite para que participem dos demais eventos promovidos pela Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo tem promovido várias palestras. Quando não são 2 palestras, pelo menos uma palestra por mês vai acontecer. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar a todos os que estão aqui, a todos os que nos acompanham de casa, para virem participar dessas nossas palestras. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado.